Pessoal, estão gravando, boa noite, mais uma aula de Direito Penal, dando sequência, ao nosso curso de Direito Penal, para você que é aluno da Faculdade Batista, ou quem quer que seja, acompanhando o nosso curso aí pelo YouTube. As aulas são disponibilizadas, de forma gratuita. Vamos iniciar o estudo da teoria geral do crime, tema importante, tá? Tema importante, teoria geral do crime, e aliás, a gente vai ficar nesse tema até o resto do semestre, perfeito? Vamos começar com o conceito e ilícito penal. Conceito o quê? Conceito de crime e ilícito penal. Vamos lá, pessoal, primeiro slide nosso. Ordenamento jurídico brasileiro, infração penal é um gênero que tem como espécies, o crime e a contravenção penal. Nós já estudamos isso, mas é importante sempre a gente rever os conceitos para o entendimento ficar mais fácil, Então, a infração penal é um gênero, e esse gênero tem duas espécies, crime ou contravenção penal. Por isso, a gente fala que o Brasil adota o sistema dualista ou binário, Dualista é um ou outro. O ato cometido será classificado como crime ou será classificado como contravenção penal. Um ou outro, nunca ambos, ok? Não há diferença ontológica. O que é ontológico, pessoal? Ontologia é o estudo do ser, A ontologia estuda o ser. O direito estuda o dever ser, O que é dever ser? Eu devo não matar. Eu devo não furtar. Eu devo não fazer isso, Então, o direito penal, ele estuda o dever ser, A ontologia estuda o ser, é o estudo do ser. E na ontologia não há diferença entre crime e contravenção penal. Por quê? Porque na prática é uma conduta faltosa. Seja um crime, seja uma contravenção penal, são condutas faltosas, que de alguma forma vão suprimir um bem jurídico pertencente a uma outra pessoa, ou pertencente a uma classe de pessoas inteira, ou pertencente ao universo de modo geral, ou à administração pública, é uma ofensa a um bem jurídico. Então, ontologicamente falando, não há diferença entre crime e contravenção penal. São a mesma coisa, significam a mesma coisa no mundo da realidade, no mundo fático, no mundo do ser, no mundo do dever ser, nós temos aí várias diferenças, entre crimes e contravenções penais, tá? Então, a gente não tem uma diferença ontológica, o que a gente tem é uma diferença axiológica, ou seja, uma diferença de valor. Na valoração, o crime está bem acima da contravenção penal. A contravenção penal é considerado um crime pequeno, um crimezinho, O crime não. O crime é uma figura que representa uma lesão maior a um bem jurídico ou uma ofensa de lesão maior a um bem jurídico se comparado a uma contravenção penal. A contravenção penal é mais branda do que o crime. Tanto é que a pena, na contravenção penal, ela é menor, ela costuma ser menor. O regime de pena, o regime inicial, ele é mais brando, Na contravenção penal, nós iniciamos o regime da pena privativa de liberdade somente por meio do regime semiaberto, tá? Não aceita o regime fechado. O crime aceita o semiaberto, o aberto e o fechado também. Então, nós temos aí algumas diferenças axiológicas, de valor entre crime e contravenção penal. Agora, ontológica não. Diferença ontológica não existe, No ser, no fato. É tudo a mesma coisa, tá? Conceito, então, de crime, É a conduta contrária às normas incriminadoras de direito penal. E no Brasil, aliás, esse não é nenhum conceito de crime, é o conceito de infração penal, É uma conduta contrária às normas incriminadoras de direito penal. Sejam essas normas dirigidas a práticas criminosas ou a práticas de contravenções penais, No Brasil, mais uma vez repetindo aqui no quadro à direita, eu estou aqui, ó. No Brasil, adota-se o sistema dualista ou binário, porque a infração penal dá origem a um crime, também conhecido como delito, ou uma contravenção penal. E lembrando, pessoal,
existem alguns países que adotam um sistema tricotômico, tá? Itália e França, por exemplo. Por quê? Porque muitas vezes infrações administrativas vão entrar aqui na persecução penal também. Então, nós temos infrações administrativas, crimes ou delitos e contravenções penais, tá? Mas isso aqui nós não vamos aprofundar, não, porque sequer diz respeito ao nosso direito aqui no Brasil, tá? Então, olha só, no finalzinho aqui, ó, crime é igual a delito, tá? E contravenções penais, nós temos alguns apelidos interessantes, tá? Crime anão, uma contravenção penal, um crime anão, por quê? É um crimezinho, um crime menor, né? Crime vagabundo, por que vagabundo? Porque vagabundo é uma coisa menorzinha também, uma coisa que não vale nada, né, como se diz. Ou delito liliputiano. Aí esse delito liliputiano, para mim, é uma viagem danada, né? Diz que tem um livro aí, eu acho que é o que é traduzido para nós aqui como o Mundo de Gulliver, um negócio assim, onde tem uma população pequenininha, né, e um humano normal chega lá nesse mundinho. Salvo engano, para nós é isso mesmo, o Mundo de Gulliver. E no Mundo de Gulliver lá tem o Lilliput, isso no livro, eu me refiro ao livro que eu nunca li, para te falar a verdade, tá? Para falar para vocês a verdade, eu nunca li. Mas aí alguém fez uma alusão a esse livro aí, que eu acho que o nome dele originalmente é O Mundo de Lilliput. Lilliput são os serizinhos pequenos, alguma coisa, ou é o ser grande, não sei, viu, gente? Isso aí é o de menos. Eu só estou tentando justificar por que existe um nome tão esquisito, tá? Inclusive, eu já vi isso caindo em prova de concurso, assim, da magistratura federal, esse negócio de delito liliputiano, por isso que eu coloco ele nas minhas aulas a partir de então. Vai que um dia isso é cobrado, né, para vocês aí numa prova da OAB, por exemplo, ou um concurso que alguém esteja eventualmente prestando, né? Mas vamos lá. Ainda no conceito de infração penal, a lei de introdução ao Código Penal, é o Decreto-Lei 3.914 de 41, ele dá um conceito para nós legal também, tá? Decreto-lei que, aliás, foi recepcionado pela nossa Constituição de 88 como lei ordinária, tá? Não existe mais a figura do decreto-lei, essa figura foi extinta. A Constituição Federal não recepcionou a figura do decreto-lei, ela não replicou, né? Então, o Código Penal e a Lei de Introdução ao Código Penal, que são decretos-leis, tá? O Código de Processo Penal também, né? São decretos-leis recepcionados como lei ordinária, possuem status de lei ordinária. Tanto é que são leis ordinárias que modificam, né, esses diplomas normativos. Ah lá, artigo 1º. Considera-se crime, então a gente está falando do conceito de crime, tá? A infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Esse é o conceito de crime. E a lei também nos dá o conceito de contravenção, né? A famosa contravenção penal. Ah lá. A infração penal a que a lei comina isoladamente, tá? Pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, aqui a gente não fala em prisão, aliás, né? A gente não fala em reclusão ou detenção, a gente fala em prisão simples, é uma modalidade mais simples ainda, né? Se a gente for olhar ali no grau de hierarquia, a reclusão está em cima, admite regime fechado, a detenção está embaixo, porque não admite o regime fechado, admite o regime semiaberto e aberto, a reclusão admite o fechado, o semiaberto e o aberto, tá? A prisão simples admite o semiaberto e o aberto. Ah, mas é igual, então, a detenção? Não é igual, sabe por quê? Tem um detalhe. No regime de detenção, o sujeito que está cumprindo a pena, ele pode chegar no regime fechado se ele regredir de regime. Na prisão simples, nem regredindo de regime, ele vai para o fechado, tá? Só admite o regime semiaberto e o aberto. O fechado nunca, nem na regressão de regime. O sujeito pratica uma falta grave, então, não importa. Praticou falta grave, não vai voltar para o regime fechado, ok? Não há uma regressão para o regime fechado, não é admitido na contravenção penal. Então, vamos lá, gente. Conceito e evolução da teoria do crime, né? Infração penal, olha lá. Crime é igual a delito,
Crime e delito é diferente de contravenção penal, a gente já estudou, e infração penal é igual a crime, delito ou contravenção penal. A infração penal é um gênero, né, que dá origem a duas espécies. O crime, também conhecido como delito, e a contravenção penal. E conceito de crime, gente, vamos lá, o conceito formal de crime segundo a teoria do crime, né? Será crime toda ação ou omissão contrária à lei penal. Tá? Qualquer ação ou omissão contrária à lei penal é um conceito formal de crime, formalmente, né? A conduta que se adequa à norma prescrita. A contrariou o artigo 155 do Código Penal. Ele subtraiu coisa alheia móvel. Essa subtração é de uma caneta BIC. Caneta BIC não tem valor econômico praticamente, né? E aí? Perdemos a condenação? Perdemos. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância, tá? Existe o conceito formal de crime para essa conduta, mas o conceito material está ausente. Olha lá. Somente ocorrerá crime quando a conduta do agente ferir os bens mais importantes da sociedade. Não podemos mencionar que uma caneta BIC seja aí um bem relevante, importante para a sociedade. Por isso a gente aplica o princípio da insignificância, tá? Por quê? Essa conduta é considerada crime? Formalmente é, mas materialmente não. Não existe uma lesão efetiva a um bem jurídico economicamente apreciável, né? E o conceito analítico de crime, que é o mais importante para nós aqui, nós temos três teorias, tá? Com relação ao conceito formal e ao conceito material, vocês fiquem mais tranquilos aí que a gente vai estudar com um pouco mais de tranquilidade em outros momentos do nosso curso, tá? Agora, com relação ao conceito de crime, né, conceito analítico de crime, olha lá, na direita, tá? Crime é igual a fato típico, ilícito e culpável. Esse é o conceito de crime, né, o conceito analítico de crime adotado pela nossa teoria no Brasil atualmente. A gente chama de teoria tripartite. Por que tripartite? Porque o crime é dividido em três estruturas e todas elas precisam estar presentes para que o sujeito ativo do crime seja punido, né? Leve em consideração, então, a estrutura do crime. A estrutura do crime que é levada em consideração para o conceito analítico. Olha lá. A estrutura do crime de acordo com o conceito analítico. Ó. Nós adotamos a teoria tripartida, que está no meio. Olha aí, ó, no meio. Tá aqui, ó. Tá? Bittencourt, né, César Bittencourt e Luiz Regis Prado, dois grandes doutrinadores do nosso direito penal, informam que os três elementos do conceito analítico de crime são fato típico, antijurídico ou ilícito, né, e culpável. Mas nós temos também, pessoal, a teoria bipartida. Não é a maioria, tá? Não é a teoria majoritária no Brasil, tá? Dott, Damásio, né, falecido recentemente Damásio, Mirabete, né, grandes doutrinadores também que defendiam o conceito analítico de crime com duas estruturas apenas, fato típico e antijurídico. Independentemente dele ser culpável ou não, é considerado crime, tá? O Luiz Flávio Gomes também está aqui na teoria bipartida, infelizmente falecido também há pouco tempo, ok? E temos ainda a teoria quadripartida, tá? Defendida por Munhoz Conde, não é uma teoria que tem muita abrangência no Brasil, pouquíssimo, tá? A que domina realmente é a teoria tripartida ou o conceito tripartido. O conceito bipartido tem sim uma relevância, tá? Embora não seja doutrina majoritária, tem uma relevância. O conceito quadripartido não, viu, pessoal? Que considera o crime um fato típico, antijurídico, culpável e ainda punível, tá? De acordo com a teoria tripartida, a punibilidade não é um elemento que faz parte da estrutura do crime, tá? Não é um elemento que faz parte da estrutura do crime, seria uma consequência jurídica da prática criminosa, tá? Pessoal, e a partir de agora é exatamente isso que a gente vai estudar até o fim do curso. Nós vamos estudar o conceito analítico de crime. Primeiro, o fato típico. Depois, nós vamos para a antijuridicidade ou ilicitude. E, por fim, vamos estudar a culpabilidade até o final do nosso curso, tá? Lembrando aqui, ó, com relação ao conceito formal de crime, né? Crime é aquilo
que assim está rotulada em uma norma penal incriminadora sob ameaça de pena, né? Leve em consideração o direito positivado, aquilo que está no papel. Eu dei o exemplo, né? Subtração de coisa alheia móvel, é o artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, ok? E aí, a pessoa que subtrai uma caneta Bic, né? Formalmente, nós temos um crime? Sim. E materialmente? Não, porque olha só o conceito material. Crime é comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, passível de sanção penal. Leve em consideração o sujeito ativo do crime. Pessoal, será que o furto de uma caneta Bic é tão relevante assim? Olha só, crime é comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, né? Então, considerando aí a presença do crime formal, mas a ausência do crime material, a gente vai estudar isso com tranquilidade, tá? Isso está na tipicidade, na verdade. E a tipicidade está dentro do fato típico, que é o primeiro elemento do crime. A gente não tem, pessoal. A gente aplica o princípio da insignificância. Então, muita gente acha que essas coisas aparecem do nada. Ah, não, o valor é pequeno, então não vamos considerar isso crime. Isso tudo tem fundamento jurídico. Nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente vai estudar isso, tá? Ah lá, o conceito analítico de crime, atualmente. O crime é um fato típico e dentro do fato típico, pessoal, nós temos a conduta, que pode ser omissiva, por exemplo, né? Tem crime omissivo? Tem vários, ó, omissão de socorro, por exemplo. Ou a conduta pode ser comissiva. Comissiva é o quê? Por ação, gente, agir. O homicídio, por exemplo, é uma conduta geralmente comissiva, tá? Por ação. Resultado, né? O resultado que muitas vezes ele é necessário, em outras oportunidades não é necessário. O resultado jurídico, ele sempre acontece. O resultado naturalístico, nem sempre, tá? Nem sempre, a gente vai estudar isso também. O nexo causal, o que é o nexo causal, gente? É um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado promovido por essa conduta. Nós vamos estudar. E a tipicidade, tá? A tipicidade que é dividida em tipicidade formal e tipicidade material. Inclusive, é ali que a gente aplica o princípio da insignificância, a gente vai estudar. Ilicitude, pessoal, os elementos que não podem estar presentes no crime, tá? Se presentes, nós não teremos crimes por ausência de ilicitude. Ah lá, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E, por fim, a culpabilidade. Nós temos a imputabilidade, que é a capacidade de imputar a responsabilidade penal a uma pessoa. Temos também a potencial consciência da ilicitude. O sujeito que pratica um crime, ele tem que ter consciência da ilicitude, ao menos potencialmente falando. E a exigibilidade de conduta diversa. Esses 11 elementos, pessoal, serão estudados nas próximas aulas. Cada um deles. Nós vamos entrar em cada minúcia, tá? E uma observação final para a gente fechar a aula: a punibilidade não constitui elemento do crime, mas uma mera consequência jurídica, ou seja, presentes os 3 elementos do crime, quais são eles? O fato típico, ilícito e culpável, né? O direito de punir do Estado se concretiza, surgindo a punibilidade. A punibilidade, pessoal, ela não entra no conceito analítico de crime, segundo a teoria tripartida, que é a teoria adotada por nós no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Não adotamos a teoria quadripartida. Vou dar um exemplo aqui claro para vocês, pessoal. A prescrição elimina o crime? É óbvio que não, tá? A conduta continua sendo criminosa. Ela só não pode ser punível. Por quê? Porque a prescrição deu fim a qualquer possibilidade do Estado de produzir algum tipo de sanção penal contra aquela pessoa. Prescreveu, o Estado nada mais pode fazer, mas o crime continua ali. O sujeito ativo, ele praticou o crime. Ele praticou o crime efetivamente. Ele só não poderá ser punido. Nós temos a extinção da punibilidade.
Tá vendo que a punibilidade não constitui o conceito de crime? Porque se a gente considerasse, no caso aí de prescrição ou até mesmo de decadência, que acontece em 6 meses, né? É o prazo que o ofendido tem para ofertar a queixa-crime. Imagina, ele não ofertou a queixa-crime, o crime deixou de existir de forma alguma, de jeito nenhum, tá? Então, a punibilidade não constitui conceito analítico de crime, tá joia, pessoal? Isso é tudo que eu tinha para falar na aula de hoje, tá? Nós vamos, ao longo do nosso curso, destrinchar todo esse conceito. É só continuar seguindo as nossas aulas aí, ok? Na ordem, né? Eu vou numerando uma por uma, é só continuar assistindo que vocês chegam lá. Tá joia? Então é isso, pessoal. Para quem estiver assistindo nesse momento aí, um grande abraço, foi um prazer.